vendendo bala no sinal e hoje é educador financeiro e tem a própria empresa. Essa é a história que a gente vai conhecer hoje. Nosso entrevistado hoje é Thiago Martello, que está aqui para contar um pouco da sua história. Muito obrigada mais uma vez pela presença, Thiago. Eu que agradeço o convite, já estou aceitando os próximos, sempre que quiser, só chamar, aqui estarei. Toma aí, já é da casa já. Isso mesmo. Mas vamos lá, que o assunto agora é você. Queria que você contasse para a gente um pouco desse começo e, na verdade, todo esse percurso que você fez entre vender bala no sinal lá com 9 anos de idade, é isso? Isso mesmo. Até hoje a posição que você está, tem a sua empresa, dá dicas de educação financeira, faz todo um trabalho com as pessoas. Então, como é que foi esse percurso para você? Vamos lá, então, né? Bom, eu adoro contar essa história, né? Quem não gosta de falar da sua própria história, né? Uma história que eu tenho muito orgulho. E tudo começou, na verdade, né? Eu digo que quando começou foi aos meus 6 anos de idade, porque os meus pais se separaram, a gente já passava muita dificuldade e aí passamos, né, mais dificuldades ainda depois disso, né? E aí, no meio, então, de toda aquela bagunça financeira, várias dificuldades, eu lembro que com 9 anos eu pensei assim, cara, o que eu preciso fazer para melhorar tudo isso? Porque não tá legal. Eu falei, pô, é trabalhar, preciso de dinheiro, então vamos trabalhar. Né? E fui fazer o que dava, né? E fui então trabalhar no Farol vendendo doce ali, depois da escola, algumas horas por dia. Olha, na época, o salário mínimo no país era R$150. Lembra dessa época, Karina? Então, trabalhando algumas horas depois da escola, eu ganhava em torno de uns R$400. Ou seja, dinheiro de hoje daria quase R$4.000, assim. Então, eu ajudava bastante em casa, me ajudava, né? Comprava minhas coisas. Então, desde muito cedo, eu comecei a lidar com dinheiro, ia até o centro de São Paulo, comprava doce em quantidade, fracionava em casa para poder vender no Farol. Meu lucro era astronômico. Eu gastava 25 centavos por saquinho de doce, vendia por R$1, assim. Então, cara, era sensacional, né? Enfim, e aí eu fui criando, então, a ambição de poder falar mais sobre dinheiro, né? Porque eu estava aprendendo. Então, quando eu completei 21 anos, eu realizei um grande sonho na minha vida, que foi entrar num banco, né? Para trabalhar numa instituição financeira. E aí eu pensei, cara, que legal, agora eu vou poder então, né, ganhar bem, me ajudar, mas também poder ajudar as pessoas, orientar, você é um agente de transformação do meu país. Só que não, né? Só que não, né, Karina? Porque a gente sabe que aqui no Brasil, invariavelmente, né, as instituições financeiras vivem justamente da falta de educação financeira das pessoas, né? Então, eu percebi, 8 anos depois, trabalhando nessa grande instituição, que eu estava com a intenção legal, né, de ajudar as pessoas então a lidar com dinheiro para que outras crianças não passassem por tudo que eu passei, só que infelizmente eu estava com a bandeira errada. E aí então eu decidi sair e seguir carreira solo, abri minha própria empresa, Martello Educação Financeira, e estamos aqui na luta desde então, né? É claro que a gente não está aqui defendendo que as crianças façam isso, que isso não deve acontecer, não deveria existir essa necessidade no país de crianças irem Farol, por sinal, venderem doces, apesar de, infelizmente, a realidade não ser exatamente essa. Mas eu gostaria de saber do seu ponto de vista, de quem já passou por isso, quando você olha as pessoas que, infelizmente, anos depois ainda continuam nessa situação, ainda existe essa necessidade para tanta gente. Eu gostaria de ouvir o seu conselho como uma pessoa que já passou por isso para essas pessoas. Olha, o meu conselho é um que eu penso desde sempre, desde quando criança, claro, não com a clareza que eu tenho agora, óbvio, mas eu continuo pensando, né? Assim, cara, não dá para depender de ninguém. Se você não dá para depender de políticas públicas, não dá para depender do seu empregador, não dá para depender de um familiar, não dá para depender, nada cai do céu, entende? Você só pode depender de você mesmo. Então, assim, vá para cima, vá à luta, faça o que tem que fazer, vença barreiras, né? Porque ninguém vai chegar lá e perguntar, cara, tá tudo bem, tá precisando de uma ajudinha, vou te dar um empurrão. Isso não existe, tá? Então, o que existe é você, com seus próprios meios, sua força de vontade, é mudar o cenário se você não está satisfeito com ele. Simples assim, né? Então foi o que eu fiz, não me arrependo, foi muita luta, está sendo ainda, né? Acho que eu vou falar um pouco daqui a pouco aí o presente, mas eu não me arrependo, né? Então, eu acho que é isso, no fim do dia a gente só pode contar conosco mesmo. Claro, tive algumas ajudas no meio do caminho, professores, né, que deu muito incentivo, enfim, parentes que de alguma forma amparava ali, mas no fim do dia a gente só pode contar com nós mesmos. Você mencionou agora os seus professores e antes já tinha contado que você vendia as balas no Farol, mas depois da escola. Exato. Então eu gostaria que você reforçasse também a questão da educação e quanto que isso foi importante na sua formação profissional. Perfeito, essa pergunta até arrepiou, viu, Karina? Sensacional, olha só, eu penso assim,
Quer dizer, hoje eu penso assim, lá atrás eu não pensava assim. Então era assim, eu ia pra escola por obrigação. Minha mãe me obrigava, falava, se parar de estudar vai apanhar, né? Então, assim, eu não parei de estudar por conta dela. Porque o meu foco era, cara, eu preciso ganhar dinheiro, eu preciso trabalhar, eu preciso mudar aqui o meu cenário e tal, beleza. Aí, eu lembro que eu tenho um tio, né, que ele falava assim pra mim, quando eu era criança ainda, ele falava assim, olha, se você não estudar, você vai trabalhar assim, ó, tipo do tamanho de um caminhão e vai ganhar dinheiro como se fosse uma caixinha de fósforo. Agora, se você estudar, você vai trabalhar como se fosse uma caixinha de fósforo e vai ganhar dinheiro como se fosse um caminhão. Aí a gente olhava, né, eu tinha 10, 12 anos, olhava para aquilo e falava, tá bom, beleza, né? Tipo, não entendi nada, beleza. E aí eu lembro que no banco já, uma vez, né, uma gestora minha falou muito claramente, ela falou assim, Thiago, olha, eu percebo que você tem muita força de vontade, você gosta de fazer as coisas certinho, você quer crescer e tal, mas ó, presta bastante atenção que eu vou te falar. Ou você vai estudar ou sua carreira acaba aqui. Aí eu, né, isso é uma ameaça, né, sabe assim? E, cara, não tem outra forma. Ou tem que estudar ou realmente as coisas não funcionam. E aí foi então que eu percebi que só trabalhar realmente não é a salvação, né? Então tem que trabalhar e tem ao mesmo tempo tem que estudar, até para poder trabalhar mais com a cabeça do que com o corpo, né? Porque o corpo uma hora vai embora, enfim, né? Tem aquela brincadeira que a enxada é mais pesada que a caneta e por aí vai, né? Então eu realmente nunca parei de estudar, eu sou formado em administração de empresas, tenho pós em finanças pela FGV, sou especialista em investimentos, também sou agente autônomo de investimento, estou estudando atualmente para uma outra certificação e outras ainda que virão. Fora sou autor de um livro, o segundo já está saindo, então realmente a vida de estudo propiciou acontecer tudo que acontece hoje na minha vida, né? Então, a gente está falando coisas aqui que aconteceram num passado um pouco mais distante na sua vida, mas trazer um pouco mais para perto, eu queria que você contasse para a gente sobre a sua participação no Shark Tank, que você esteve lá, e o que virou depois daquilo. Legal. Então, vamos lá, né? Em 2015 eu fundei, então, a Martelo Educação Financeira, e aí eu lembro que na ocasião eu pensei, cara, como que eu posso fazer com que as pessoas, né, o que eu tenho que fazer para que as pessoas tenham mais educação financeira, consiga organizar a sua vida financeira, mas sem a chatice de preencher planilha, caderno, app, porque isso não está com nada. O brasileiro, infelizmente, não consegue ter destreza, disciplina para fazer isso. Então, essa foi a minha grande ambição. E aí eu consegui criar, então, a metodologia, que é o grande carro-chefe da Martelo, que é o Desplanilhe-se. Entendeu? Desplanilhe-se, ou seja, não tem que anotar nada em lugar nenhum e 100% dos números atualizados em tempo real, minuto a minuto, para a pessoa tomar a melhor decisão naquele instante. E aí os 5 primeiros anos da empresa, Karina, foi assim de muita luta, porque foram 5 anos validando essa teoria. Então eu atendi muitas pessoas, são quase 1000 pessoas atendidas nessa metodologia. Ou seja, foram muitas vidas impactadas, algumas delas, a maioria delas de graça, para poder validar o método, né? Pessoas de baixa renda, pessoas de alta renda, para poder validar o método. E aí, finalmente, 5 anos depois, falei, não, agora sim, o método está validado, vários depoimentos escolhidos, várias vidas transformadas no decorrer de um tempo, né? Então essa começou a ser a nossa grande bandeira. E aí em 2020 chegou o meu sócio, Danilo Mendes, né? Que ajudou, né? Fez com que a empresa se tornasse uma empresa mais organizada, com processos e tudo mais, porque eu sou linha de frente e ele é bastidor. E aí foi então 2021, a gente conseguiu, através dessa metodologia, chamar a atenção ali do programa Shark Tank Brasil, onde nós levamos então a nossa metodologia ao tanque dos tubarões. Nós saímos de lá com interesse de 2 tubarões, né? E foi realmente um grande feito, né? Foi o maior feito da Martelo Educação Financeira até aqui, né? E aí depois que nós passamos pelo Shark, muita coisa mudou, né? Então, algumas delas. Então, assim, a gente fundou uma outra empresa que é a de investimentos, né? Então, nós temos um escritório de agente autônomo vinculado à 3ª maior corretora do mercado, que é a Genial, que é a corretora do Guga, nosso herói brasileiro, né? E aí começou a licenciar a nossa metodologia. Então hoje eu estou presente na minha metodologia, está presente em mais 4 estados brasileiros através de educadores financeiros que usam a nossa marca, a nossa metodologia para atender seus clientes, né? E agora nós também temos soluções para pessoas que querem trabalhar com educação financeira. Então, além de atender o público final, eu também atendo o público que quer fazer disso a sua grande missão de vida, como é para mim. Mas agora, claro, mata a nossa curiosidade. Rolou a ajuda dos tubarões?
Não rolou, né? Infelizmente, assim, a gente saiu de lá com a promessa de investimento, mas o que pouca gente sabe, né? É que depois tem um trabalho enorme de due diligence para saber tudo que está rolando, como que funciona, e aí começa então todo um período ali de análises entre empresas para ver, né, se faz sentido ou não, de fato, tornar ali o Tubarão um sócio. E aí, no meio desse processo, acabou não rolando, tudo bem, não tem problema, o Tubarão deixou as portas abertas, inclusive, pessoa maravilhosa, né? Contribuiu com algumas orientações, mas naquele momento realmente não rolou. Mas só de ter participado do Shark, ter passado por todo esse processo, imagina, a gente ficou quase 1 ano no processo, Karina. Só o que a gente teve que entender da nossa empresa, organizar, já foi assim um grande ganho. Isso aí. Tiago, essas são as perguntas que eu tinha separado para fazer para você, mas eu queria saber se tem alguma que eu não fiz e você acha importante incluir aqui para finalizar a nossa conversa. Olha, tem uma pergunta que na reprise do Shark Tank na Rede TV, o apresentador, que é o Felipe Tito, ele me fez, eu gosto muito de responder essa pergunta, né? Ele disse assim, cara, dá uma dica, dá um conselho para quem está assistindo, o que fazer, se a pessoa está procurando uma inspiração, né? O que você diria, né? É uma pergunta que eu gosto muito de responder dizendo o seguinte, eu acho assim, tudo que a gente se prontificar a fazer vai dar trabalho. Não é óbvio, é normal, né? Levantar da cama, fazer uma comida já dá trabalho, tudo dá trabalho, né? Faz parte, né? Tudo tem um grau ali de questões envolvidas que dá trabalho. Então, já que tudo dá trabalho, que tal fazer então o que você gosta? Faz o que você é apaixonado, o que você tem tesão por fazer. Educação financeira, para mim, eu costumo dizer que não é o meu trabalho, é a minha missão de vida. Eu entendi que Deus me colocou na Terra e eu dedico a minha vida para ensinar educação financeira para o próximo. É a minha missão na Terra. Então, eu não trabalho, né? Assim, eu amo fazer o que eu faço. Então, eu faço até de graça palestras, trabalhos voluntários. Então, assim, porque eu amo fazer isso, eu sou apaixonado por fazer isso. Meu coração palpita de falar sobre isso. Então, já que vai dar trabalho, pelo menos faça que você curta, porque aí o peso vai ser muito menor, tá? Então, essa é a dica. O seu trabalho, eventualmente, é descobrir, então, o que você veio fazer na Terra, qual é a sua missão. E aí, disso sim, fazer um trabalho. Tenho certeza que você vai ter bastante sucesso. Tiago, obrigada pela conversa. Eu que agradeço, Karina. Obrigado mais uma vez pela oportunidade. Até as próximas. Obrigada, gente. Se inscreva no canal se você gosta da nossa programação. Se você curtiu aqui o nosso papo com o Tiago, deixa o like nesse vídeo. E até a próxima.